Olá, bem-vindos a mais uma exploração. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história, assim, bem intrigante, baseada nos trechos que lemos de O Vídeo do Mártir. Já começa impactante, né? Pensa só, a demolição de uma igreja histórica lá em Formiga, Minas Gerais, acaba revelando bem mais que tijolo velho. E o nosso fio condutor nessa história é o Antônio Lima, um arqueólogo, sabe? Bem persistente, daqueles que incomodam um pouco o poder local. E aí, durante a demolição da Igreja do Rosário, que já era controversa, acontece uma coisa totalmente inesperada. Exato. A história já começa assim com uma queda literal mesmo. O Antônio, puf, cai numa abertura, vai parar numa catacumba secreta. Um mausoléu antigo que, ninguém sabia que existia ali embaixo. É. E o que ele encontra lá dentro? Bom, aí começa a desafiar a lógica, a história. É uma mistura, né? A arqueologia, aí tem um pé na Inconfidência Mineira e, de repente, parece ficção científica. Vamos tentar desembrulhar isso. Então ele está lá na catacumba, descrita como tendo um brilho, talvez dourado, não sei, o efeito da luz, Uhum. e ele acha um caixão antigo. Dentro, um esqueleto. De homem, a primeira ideia é que talvez fosse um padre, né? Da época da igreja. E tinha uma bolsinha de couro do lado. Isso. E a análise inicial dos ossos, bom, como a gente esperaria, né, na arqueologia, aponta para o período colonial, século XVIII, bate com a época da igreja. Mas aí a coisa começa a complicar, foge do esperado. É porque logo depois entram outros personagens na história. Chega o pessoal de uma multinacional que comprou o terreno, liderados por um tal de Mr. Durfort. Ah, sim. Chegam rápido. E eles confiscam essa bolsinha de couro. Dizem que vão examinar junto com o Antônio depois, mas, levam embora. Tinha um boato de ouro na área, mas o interesse deles parece diferente. Essa dinâmica é interessante na fonte. O conflito, né? O Antônio querendo preservar a história e o pessoal da empresa com uma agenda assim meio escondida. Essa pressa toda para pegar a bolsa já mostra que tem mais coisa aí. Não é só o ouro. E o mais doido, antes de ser interrompido por eles, o Antônio, com aquele olho de arqueólogo, percebe um fundo falso no caixão. Nossa! E dentro desse fundo falso, outra bolsa, só que maior, escondendo alguma coisa tipo do tamanho de uma bola de futebol. O que seria aquilo? Aí a curiosidade e a desconfiança falam mais alto, né? Claro. O Antônio volta lá na catacumba, escondido, de noite, e o que ele acha na bolsa maior é chocante. Uma caveira humana. Uma caveira. Sim. Por que alguém esconderia um crânio separado junto com outro corpo inteiro num fundo falso? Isso não faz sentido nenhum para os rituais da época. Já é um mistério dentro do outro. A coisa começa a esquentar, né? Os americanos lá da multinacional cancelam a tal reunião com o Antônio e parece que estão arrumando as malas para sair do país correndo. Uhum. Pro Antônio, isso só confirma a suspeita. Eles abriram a bolsinha pequena e acharam algo muito valioso. E com certeza não era ouro. Faz sentido. Aí ele sente que a verdade está escapando e toma uma atitude bem ousada. Pega ajuda para um vigia amigo, um tal de Dempsey, Uhum. e consegue entrar no quarto onde o Dushford estava, lá na Cúria. Para quê? Para pegar de volta a bolsinha, para descobrir o que tinha lá dentro. Bem arriscado, né? Colocou ele na mira deles. Talvez a mais maluca até ali. Não tinha relíquia, não tinha ouro, documento antigo, nada disso. O que tinha então? Tinha um objeto, assim, completamente fora do tempo. Um cartucho de vídeo digital compacto, um CDC. E com a marca Telefunken. Telefunken, CDC. Isso. Ele pesquisa rápido na internet e descobre o impossível. Esse tipo de mídia só ia ser lançado em 2010. Peraí, 2010? Como assim? Dentro de um túmulo do século XVIII. Isso não tem como. Exato. E antes que o Antônio possa, sei lá, tentar entender o que está acontecendo, a coisa fica feia. Homens armados invadem o quarto dele, Meu Deus. levam o CDC à força, falam alguma coisa sobre ser do governo dos Estados Unidos e deixam ele desacordado.
De repente, a história vira outra coisa. Sai da arqueologia, entra na espionagem internacional. Esse salto é muito importante na narrativa, né? O CDC vira o centro de tudo, o objeto que todo mundo quer. E ele traz esse elemento do anacronismo, da tecnologia fora de lugar, que vai guiar o resto da trama. E a violência para pegar o cartucho de volta só prova o quanto ele era valioso. Agora, o Antônio tá sem o CDC. A única pista que ele tem na mão é a caveira. Aquela da bolsa maior. Certo. Ele procura um amigo cientista, o Hernani Sobrinho, que é especialista em datação por carbono 14. E aí, olha que coincidência. Ou talvez não seja coincidência, né? O quê? O Hernani conta que foi contratado, justamente pelos americanos, através da Cúria, para datar, adivinha o quê? Não? O CDC. Exatamente, o próprio CDC. Que coisa! Isso cria uma situação, né? O Hernani fica dividido, o trabalho e a amizade. Mas ele concorda em ajudar. Vai analisar secretamente a caveira e o cartucho, antes de entregar o resultado oficial do CDC para os americanos. É o momento chave, onde a ciência entra para tentar decifrar o impossível. E enquanto o Hernani está lá no laboratório, a intuição do Antônio, ou talvez a obsessão, né, leva ele de volta para a tumba, para olhar o esqueleto principal com mais calma. E ele acha mais coisa. Acha. E ainda mais bizarro. Obturação de amálgama nos dentes. Quê? No século XVIII? E uma placa cirúrgica, de platina, no pé esquerdo. Tecnologias médicas totalmente modernas. Impossível ser daquela época. Nossa, essas evidências no esqueleto são cruciais. Acabam com qualquer dúvida de que ele era da época colonial. E dão um peso enorme para a ideia mais maluca de um viajante do tempo. Agora, não é só um objeto fora do lugar, é o próprio corpo, né, com marcas de outra era. Aí chegam os resultados do Hernani. E só complicam tudo mais ainda. A caveira. Século XVIII. Bateu a datação. O esqueleto principal. Moderno, como as obturações e a placa já indicavam. Ok, até aí... Mas o mais doido. O cartucho CDC. Aquela tecnologia do futuro. A datação por carbono 14 deu compatível com o quê? Não me diga. Século XVIII. Mas como? Cientificamente, isso é muito estranho. Datar plástico por carbono 14 já é complicado, a não ser por contaminação. Ou se as regras da física ali fossem outras, né? A fonte usa isso para deixar o mistério ainda maior. Sugere que o cartucho, de algum jeito, pertence ao passado, mesmo sendo do futuro. É um nó na cabeça. E enquanto eles estão lá quebrando a cabeça com esses resultados malucos, nem percebem. Que estão sendo vigiados. Exato. O Durchford e o colega brasileiro dele, o Luiz Fernando, que a gente descobre que também trabalha para a companhia, que na verdade é a NASA, o JPL, A NASA. eles tinham plantado uma escuta no laboratório do Hernani. Ouviram tudo. A datação, a hipótese do viajante do tempo. Isso mostra o nível da operação deles, né? O interesse não era só no objeto, mas em saber o que o Antônio e o Hernani tinham descoberto. O Antônio percebe a escuta só no finalzinho. Mas aí, numa jogada rápida, antes de devolverem o CDC para os americanos, o Hernani tinha que fazer isso, né? Eles conseguem colocar um micro-rastreador no cartucho. Boa. E aí, sabendo que estão na mira, não tem jeito. O Antônio foge com a caveira. Enquanto Durchford e o Luiz Fernando levam o CDC direto para o centro de comando, o Jet Propulsion Laboratory da NASA, lá em Pasadena, Califórnia. Agora a perseguição vira internacional. O Antônio, com a ajuda de uma ONG, que a fonte menciona History That Saves. Interessante essa ONG. Parece que são especializados nessas coisas anômalas. Eles ajudam o Antônio a seguir o sinal do rastreador até Pasadena. E ajudam ele a se infiltrar numa reunião secreta da NASA sobre o CDC. Ele se passa por um físico mexicano que ia faltar. Que plano! Bem ousado mesmo. E é nessa reunião que a gente começa a entender o lado da NASA. O Durchford revela que existe o tal Projeto Telefunken. A NASA está procurando esse CDC específico há anos. Eles acham que ali está a chave perdida da viagem no tempo. Uma tecnologia que teria sido criada pela Telefunken lá por 2009 e 2010. Mas o primeiro agente que eles enviaram para o passado simplesmente sumiu. E o ponto alto da reunião?
Eles exibem o vídeo do CDC. As imagens, mesmo meio estragadas, sem som no começo, são incríveis. Brasil colonial. Vila Rica. Nossa. Aí aparece um homem de uniforme. Pelos lábios, pelo contexto, o Antônio saca na hora. É o Tiradentes. Tiradentes. No vídeo. Sim. O vídeo mostra a captura dele, a prisão. E depois? Cenas de 1792. Rio de Janeiro. A leitura da sentença. E a imagem final, né? Aquela imagem forte da cabeça do Tiradentes exposta na gaiola em Vila Rica. Ver isso, filmado na época, é algo que, sei lá, muda tudo. Ou confirma a viagem no tempo de vez. Com certeza. E pro Antônio, nesse momento, cai a ficha. Ele liga a cabeça decapitada do vídeo com a caveira que ele está carregando. Ah, faz todo sentido. A dedução é rápida e chocante. O esqueleto na tumba só pode ser do viajante do tempo, o cara que filmou Tiradentes e depois roubou a cabeça dele. Ele até lembra de um pesadelo que teve, que agora parece mais uma memória da execução. Que virada! A caveira deixa de ser só um osso misterioso. Vira a chave para entender a missão do viajante. E, claro, um trunfo enorme para negociar com a NASA que nem sonha que ele tenha a cabeça. Exato. Ele percebe que tem a peça que faltava para eles. A própria cabeça do Tiradentes. E aí ele decide agir. Se revela ali na reunião. Corajoso. Conta o que descobriu, mostra que está com a caveira e exige participar da pesquisa. E a NASA? Surpresa, claro. Mas eles veem o valor daquilo e concordam. De repente, ele está dentro do projeto. Uma jogada de mestre, mesmo que arriscada. Agora, dentro da NASA, o Antônio acompanha de perto. Eles conseguem restaurar mais partes do vídeo, inclusive trechos com áudio. Marcam uma nova reunião. E o Antônio leva a caveira junto. E essas cenas restauradas, como a fonte descreve, são ainda mais fortes, né? Mostram detalhes da execução, o esquartejamento, a cabeça sendo posta em salmoura, coisas bem macabras da punição da coroa portuguesa. E a viagem pela estrada real com os restos mortais. Isso. E aí vem a cena crucial. A gente vê o cinegrafista, o viajante, roubando a cabeça da gaiola lá em Vila Rica, o guarda dormindo do lado. Nossa, que cena! A data, na tela, muda. 2 de maio de 1792. E a imagem seguinte. Ele chegando em Vila Nova de Formiga, o lugar onde tudo começou. O círculo se fechando. E o áudio volta nesse momento? Volta. A voz do cinegrafista. Fraca, sabe? Doente. Ele confirma. Ele é do futuro. Especificamente de formiga. E ele pegou uma doença incurável no passado. Talvez por causa de insetos, alguma coisa que já não existia mais na época dele. Faz sentido, a falta de imunidade. E o objetivo dele ao roubar a cabeça não era mudar a história. Ele diz que sabia que não podia. Era dar um enterro digno pro Tiradentes. Uma coisa pessoal. Que motivação inesperada. Quase uma homenagem, né? É. E a última imagem que eles recuperam mostra ele entregando a caveira embrulhada pro padre da Igreja do Rosário lá em Formiga. Dizendo que a missão está cumprida, que ele está muito fraco. E bem nessa hora... O Dirtford interrompe. Exato. Corta a projeção, diz que o vídeo acaba ali e principalmente afirma que o segredo da tecnologia de viagem no tempo não está no vídeo. Muito conveniente, né? Com certeza. Uma interrupção muito suspeita. Se o vídeo não tem a tecnologia, por que todo aquele mistério, todo o esforço da NASA? A motivação do viajante é nobre, mas não explica o interesse estratégico deles. Fica claro que falta alguma coisa. O Antônio, claro, não compra essa história. Ele vai confrontar o Dirtford. Conversa reservada. E aí, vem a maior revelação de todas. Conta. O Dirtford admite o encontro do Antônio com o CDC não foi acidente. Foi, nas palavras dele, destino, sincronicidade. A NASA, de algum jeito, por algum cálculo, sei lá, já sabia. Sabia que era ele, Antônio Lima, a pessoa que encontraria o CDC em Formiga. Peraí. Se eles sabiam que ele encontraria, isso confirma aquela ideia maluca. Confirma. Antônio Lima, o arqueólogo, é o viajante do tempo. O esqueleto que ele achou era dele mesmo. Não é clone, não é parente. É ele, num loop temporal.
O Dorsford fala tem matemática divina, como se tudo estivesse escrito. Isso muda tudo, né? Deixa de ser uma busca por um objeto e vira uma busca por si mesmo, literalmente. Que paradoxo, que coisa complexa. Mas, se o segredo não estava no vídeo CDC, onde estava? Aí vem a virada final. Onde? A tecnologia de viagem no tempo estava escondida num nanochip minúsculo, incrustado num dente Num dente. da caveira do Tiradentes. Meu Deus. Que lugar para esconder isso. A NASA só achou depois que o Antônio levou a caveira para lá. Só examinando a caveira de perto, Incrível, né? é uma solução muito engenhosa na narrativa, esconder a chave da maior tecnologia dentro de um símbolo histórico. Só quem tivesse a caveira e soubesse onde procurar ou tivesse como escanear, acharia. E esse nanochip continha a última mensagem do viajante, da versão futura do Antônio. Ah, a explicação final. Sim, ele explica o erro do projeto Time Elapse, foi um erro de cálculo quântico, jogou ele na mesma linha do tempo da existência original dele. Criou um paradoxo insustentável, duas versões da mesma pessoa coexistindo. O paradoxo da coexistência, clássico da ficção científica. Exato. E a morte dele pela doença, segundo a mensagem, foi providencial, necessária para evitar um caos cósmico maior, porque o universo não permitiria isso. Quer dizer, a morte dele não foi só uma tragédia, foi uma correção do universo dentro dessa lógica. Ele também descarta a ideia de teletransporte, né? Desmaterializar e rematerializar. Diz que é impossível, alerta sobre a quinta dimensão, os erros da Telefunken. Isso, e a solução, os cálculos corretos para viajar no tempo sem causar esses paradoxos. Onde encontrar? E onde? A mensagem final no chip aponta para fora da Terra. Como assim? Diz que as coordenadas seguras, o jeito certo de fazer o deslocamento espaço-temporal, tem que ser obtido entrando em contato com uma fonte na constelação de Antares, e chama essa fonte de O Antariano. Antares? Um antariano? A história termina apontando para alienígenas, Parece que sim. começa com a arqueologia mineira, passa por espionagem, viagem no tempo, paradoxo, e a chave final vem das estrelas. É uma virada de escala gigantesca bem no finalzinho. Uau! Recapitulando, saímos de uma demolição em formiga, achamos um esqueleto moderno num túmulo antigo, um vídeo do futuro no passado, revisitamos a Inconfidência, o Antônio descobre que encontrou a si mesmo morto. E a chave para a viagem no tempo estava num dente do Tiradentes, apontando para Antares. Que viagem, hein? Que trajetória! É uma narrativa que mistura muita coisa. História do Brasil, ficção científica com paradoxos de tudo, espionagem e, no final, um toque de contato extraterrestre. Levanta muitas questões, né? Sobre o tempo, destino, livre-arbítrio. O Antônio estava fadado a viver isso. E a ética da ciência, né? O projeto da Telefunken, a busca da NASA. E fica essa provocação final, né? Quem ou o que é esse antariano? Que conhecimento está lá em Antares? A busca por entender o passado e o futuro pode levar a gente para lugares inesperados mesmo. Talvez até para outras estrelas. E uma coisa interessante para pensar é como a história usa um evento e uma figura tão nossa, né, Tiradentes, não só como cenário, mas como peça central, literalmente, a caveira, para um mistério de ficção científica que termina no espaço. É uma mistura bem original. Realmente, dá o que pensar. O que mais pode estar escondido por aí, né? Debaixo da terra ou dentro de coisas que a gente acha que conhece bem. Bom, fica para a nossa próxima exploração.